Por mais que seja maravilhoso acreditar que os homens, de modo geral, passam pelos mesmos problemas sociais, há algumas castas, classes sociais e etnias que têm dificuldades específicas na hora de encontrar afeto, oportunidades e prosperidade em várias áreas da vida, não apenas por conta da cor, mas por conta de um histórico que acabou colocando certos grupos sociais e etnias nas margens das cidades, periferias, locais menos privilegiados, e lá a ascensão é um pouco mais complicada. Falar de masculinidade negra é essencial para não escondermos por trás dessas dificuldades, vitimizando-nos, mas para entender exatamente quais desafios iremos encarar, independente se a verdade é ou não dolorosa de encarar. E é claro que para se relacionar, homens negros também têm as suas especificidades aí, alguns desafios que só ele enfrenta quando encara com a realidade prática. Um deles é sobre os estereótipos que se tem sobre a pele dele na sociedade. Se por um lado tem-se a ideia de que o homem negro passa uma sensação de perigo por viver mais à margem das coisas e que o seu corpo é mais sexualizado para ser usado, facilitando assim em alguns nichos o homem negro conseguir sexo casual com facilidade, usando esse estereótipo negativo ligado à sua pele para passar fortes emoções e um senso de aventura para quem está buscando a sua companhia. Por um outro lado, na hora dele querer, por exemplo, sossegar e conseguir um relacionamento estável, ele acaba não sendo visto para material de relacionamento a longo prazo, já que, em tese, como estereótipo, homens negros não são bem-sucedidos, ou seja, a cor negra de modo geral não chama dinheiro, e sabemos muito bem que estabilidade não só emocional, mas material é um ativo poderoso no mercado dos afetos. Como se não bastasse, existe também um problema estatístico real de que não só os negros estão mais isolados nas classes mais baixas, como também os homens negros possuem menos escolaridade de modo geral, em média, inclusive do que a mulher negra. Então a mulher negra, em questão de escolaridade, tem mais oportunidades do que o homem negro. E não preciso nem dizer que, se a mulher, de modo geral, busca estabilidade num homem, admirá-lo e respeitá-lo, se ela entende que é mais capaz, de modo geral, do que esse homem, prejudica na hora de se alinhar o interesse da mulher negra, mais letrada em média, e, portanto até mesmo ganhando mais do que o homem negro, que inclusive seus índices de evasão escolar, ou seja, sai do colégio e abandona os estudos mais cedo, é ainda maior do que o do homem branco. Ou seja, homens de modo geral desistem dos estudos antes das mulheres. Mas se colocarmos uma lupa com a camada étnica, os homens negros, de todos os homens, o homem negro é aquele que mais se evade. Talvez por trabalhar mais cedo e acabar desistindo do segundo grau ou da faculdade, já que sabemos que culturalmente a mulher que fica desempregada na sua vida adulta é mais tolerada socialmente do que o homem que, de modo geral, é visto como um vagabundo se não começou a trabalhar assim que fez a vida adulta. Então a sociedade, de modo geral, é mais leniente com a mulher que evita trabalhar cedo para continuar estudando dos seus 20 aos 30 anos. E falando em mercado dos relacionamentos, eu trouxe aqui um take da Samara, influencer, TikTok, inclusive recomendado pelo canal do Alessandro Negão. Um abraço, meu camarada, que trouxe à tona a ideia da palmitagem novamente. Para quem não sabe, tá por fora, palmitagem seriam os homens negros que se relacionam com mulheres brancas. Alguns clichês do negão com a lourinha e coisas assim. O homem que ascende socialmente e escolhe a mulher branca ao invés da mulher negra. E eu, como um homem preto e de periferia, bem, aqui estamos para conversar, opinar e trocar essa ideia. Samara se deparou com um vídeo do Cadu, que inclusive fizemos react e uma análise aqui no canal, onde o garoto era virgem porque, segundo ele, era feio demais para conseguir se relacionar com outras mulheres e estava frustrado por conta disso, te diminuindo como um homem. Um pouco eu tava na internet e vi esse vídeo aqui, né? Um amigo meu me pergunta: qual é, Cadu? Tá com 18 anos já, né? Pô, pegou quantas minas já, mano? Ficou até sem graça de falar. Ficou até sem graça, sabe por quê? Porque eu sou um virgem, eu não pego ninguém. Essa é a verdade. Por que eu não pego ninguém? Porque eu sou feio. A aparência é uma coisa que eu não tenho e nunca vou ter. Eu sei que isso foi uma sequência de tapa na minha cara, um atrás do outro. Começar, antes de Baco se tornar esse homem lindo, gostoso, tesudo e veiudo que ele é hoje,
ele era um rapaz fora de padrão. Que muitas pessoas, inclusive eu, achavam bonito, porém ele não recebia esse tanto de mensagem caliente, carinhosa, porque ele não era esse padrão aqui. Segunda coisa, muita gente não vai concordar comigo e tá tudo bem, mas é a minha opinião. Lembrando que eu não tô falando de letramento, de estudo, de nada, tô falando de vivência, viu? Fazendo um favor. Mulheres pretas como eu estão sempre cobrando de homens pretos como Baco de terem relacionamentos afetivos com mulheres parecidas com a gente. Porque geralmente, depois que o cara entra nesse formato padrão aqui, ou então adquire uma aquisição melhor, ele não começa a enxergar a gente como pá. Ele sempre procura mulheres brancas ou não pretas. E a gente fica fodida com isso. Aí eu fico vendo um monte de homem preto, igual Baco, um tanto que tem por aqui, que a gente vê já rico, estabilizado, bonito, famoso, gostoso, cheiroso. Como as meninas brancas tiram colo, aí a gente fala o quê? Eu duvido se aquele cara ali fosse um cara que trabalhasse no farol vendendo uma água, trabalhasse no mercadinho no Lava Rápido, se aquela loira ali ia querer estar com ele. Que a gente sabe que não ia querer. Geralmente elas iriam atravessar a rua, porque ele ia representar pra elas é o que? Ameaça. Ia passar e esconder na bolsa. Só enxergam o neguinho como pá, porque o neguinho tá indo pronto. Aí o tapa que veio na minha cara depois do vídeo de Cadu foi o seguinte: o que nós, mulheres pretas, tem visto dos neguinhos que não se tornaram negão ainda, como Baco? Porque eu falando por mim, a minha cara tá queimando de vergonha porque eu percebi o seguinte: porque eu pensei que eu também sou mulher preta, que reclama e questiona quando o cara preto aparece com a mulher branca, quando ele tá no status social melhor e uma condição financeira mais elevada. Porém, eu sou uma mulher preta que também não dou credibilidade quando chega um direct, uma mensagem ou uma investida de um pretinho que ainda não é um pretão. E isso me deixou muito envergonhada comigo mesmo. Fica muito fácil pra gente vir aqui e falar que o Baco é lindo, maravilhoso, gostoso, querer levar ele pra casa, sem pensar que antes dele ser isso, ele já foi uma pessoa comum, que geralmente não recebeu esse tipo de elogio e não foi desejado esse tanto. Pra vocês verem, né? Ela acabou abrindo ali, né, na sua forma sincera de falar, que muitas mulheres não constroem a corrida com o homem, mas os buscam na linha de chegada. Quando o pretinho vira o pretão e tem poder de escolha, várias mulheres como essa, o assediando online, dizendo que levaria para casa isso e aquilo, com assédio de muitas mulheres que estão em cima desse cara, quando ele era o pretinho e não o pretão, cadê essas garotas? Então quem é o errado, afinal de contas, na história? O preto, que depois que se desenvolve pode escolher e acaba ficando com uma mulher branca, ou a preta que não aposta no desenvolvimento de um homem negro e só reclama quando ele pode escolher e acaba não escolhendo ela. Investir num homem em desenvolvimento poucas querem, mas depois de julgar os critérios de escolha de um homem que já está desenvolvido, muitas começam a criar nomes como palmitagem, que para muitas a mulher não poderia palmitar porque não é a mulher que escolhe na visão delas. Já disse que discordo demais disso aqui. Ou os dois podem palmitar ou ninguém palmita, porque é a mulher que tem a chave do sexo em qualquer relacionamento. É a mulher que escolhe para qual homem vai dar a chance. Se a mulher disser não, o homem não tem o que fazer com esse não. E esse pretão que está sendo assediado por muitas por estar shapeado em evidência, comparado ao Cadu, que está reclamando que não consegue uma companheira, uma namorada ou uma ficante porque é feio demais e ainda está na baixa, certo? Gera esse paradoxo. É sempre bom deixar claro uma coisa aqui. Esse lance da objetificação é mais uma questão da mulher do que do homem. O homem não se importa de ser objetificado, porque para ele, ser objetificado, ou seja, ser alvo de muitas mulheres, é um sucesso no mercado. Não estou dizendo que não é um problema para o homem negro ser objetificado dessa maneira, até porque para arranjar relacionamento sério e estabilidade, acaba sendo um problema, já que ele só é visto como o sexo casual, certo? Como eu disse, não dá credibilidade social estar com um homem ou uma mulher negra do lado. No entanto, é evidente que os homens não se incomodam de modo geral em ser assediado por muitas mulheres, já que para ele ter esse assédio, ele precisa demonstrar algum valor ativo e não apenas existir, como é o caso da maioria das mulheres. Desde a top model à mediana, sempre tem alguém, como ela mesmo disse ali, na DM, chamando, dando ideia, conversando, pedindo telefone e etc. Esses são os desafios da masculinidade negra de modo geral. E eu falo como homem negro, né? Estudante de colégio público e depois de muito arranhar a camada do sistema, consegui um pouco de espaço, expor, escrever, trabalhar, dar as minhas aulas, enfim, criar esse espaço e um pouco de evidência. Se quiserem que eu fale mais sobre esse tema aqui no canal, coloque aqui embaixo a sua opinião, sugestão de pauta, certo? Vai ser um prazer trocar ideia
com vocês. Apenas para concluir, apesar de muitos ideologizarem as suas escolhas afetivas, ou seja, mulher negra com homem negro e etc., na minha percepção, eu percebo em muitos casais que aquilo que realmente mantém as pessoas unidas são histórias em comum e gostos e percepção de mundo em comum. Já é difícil encontrar alguém que dá esse match cultural com você em questão de valores, princípios e ainda assim é o mínimo atraente aos seus olhos. Quem dirá colocar ainda uma camada de etnia nisso tudo? É claro que casais negros têm uma facilidade maior de conversar sobre assuntos que são delicados, ainda mais em relação a racismo e preconceito. Mas na minha percepção, de tantos critérios que se tem que colocar, eu acredito que cor de pele não estaria no topo deles. Porque se no fim das contas, se é para ficar junto no longo prazo, de fato, o que menos vai importar na vida cotidiana é a etnia, e sim comportamento, hábitos e valores, visão de mundo em comum, inclusive até mesmo para aqueles que têm fé em comum. Tudo isso vai gerar uma possibilidade de longo prazo. Mas bem, quero a opinião de vocês aqui embaixo. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais.